Boa tarde, bom dia, boa noite, galerinha. Tudo certo? Faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. E hoje eu vim ler um artigo com vocês que eu abri aqui no CIO, achei interessante. O título é de 13 de março, então hoje, dia 13 de março, estou gravando isso. Talvez não seja publicado hoje, mas eu quero ler ele. É um artigo curto porque o título me interessou justamente porque é algo que, de certa maneira, eu até pensava. Será que isso não fosse acontecer? Será que as pessoas não estariam num sentimento de medo de ficar para trás e estivessem implementando coisas de forma um pouco cega? Inclusive, estou lendo um artigo da People Search sobre a governança da inteligência artificial em atendimentos. A gente pode falar talvez no futuro. Os CIOs que implantaram a IA cedo demais começaram a se arrepender. Muitos líderes de TI estão sendo solicitados a defender resultados de IA que não conseguem explicar, o que gera certa decepção em relação às escolhas de fornecedores e plataformas. Então a gente vê aí uma porrada de fornecedor de IA e a gente muda toda hora. Tem alguém na equipe que usa o Gemini, outro que usa o Claude, tem outro que usa o ChatGPT. A gente vê nas bolhas cada um usando uma IA e a gente está aí nesse caminho de qual vai ser a melhor IA ou qual que é a melhor IA para cada coisa, na minha visão. A grande maioria dos CIOs agora se arrepende das grandes aquisições de IA feitas por suas organizações e muitos também são solicitados a defender resultados de IA que não conseguem explicar. 3/4 dos CIOs afirmam sentir remorso por pelo menos uma escolha importante de fornecedor ou plataforma de IA feita nos últimos 18 meses. Isso são mais de 75% dos CIOs entrevistados. Sendo que parte dessa decepção é motivada por resultados inesperados de IA, de acordo com uma pesquisa encomendada pela Dataiku, provedora de orquestração de IA. 29% dos CIOs afirmam que já foram solicitados a justificar resultados de IA que não conseguiram interpretar completamente. E esses números são preocupantes. Eu diria que sim, é um pouco preocupante. Se tu tem 75 das pessoas ali que tem remorso por ter escolhido, sendo que dessas pessoas aí, 29% foram chamadas a explicar, escuta, o que é esse, que a IA tá produzindo aqui que eu não estou entendendo? E ele não conseguiu justificar isso, a gente tem um grande problema aqui. Ao ler essa estatística, fica um pouco apreensivo como membro de uma sociedade onde as empresas estão cada vez mais dependendo desses sistemas. Quantos de vocês aí não conhecem um amiguinho lá que só consegue mais fazer coisa com IA? Na empolgação de implementar essa tecnologia, o que é compreensível dado o seu potencial, estamos um ou dois passos à frente das estruturas de governança. Um EMO observa que a adoção de IA está avançando muito mais rapidamente do que a de muitas outras tecnologias, incluindo o aprendizado de máquina na última década. Com o aprendizado de máquina, houve uma construção gradual de capacidades e as organizações aprenderam coletivamente o que funciona e não funciona. Ou seja, foi devagar. Existiu, vamos testar isso aqui. Agora, tá, documentamos, fizemos uma governança, temos uma noção do que está acontecendo aqui, vamos para a próxima etapa. Não está acontecendo com a IA, ó. Especialmente com os agentes agora, que não tem o OpenClaw lá, né? Não sei qual é o nome que ficou agora esse cara. As coisas evoluíram tão rapidamente que ainda não temos a governança completa e as capacidades de operação de agentes de maneira que precisamos. Essas melhores práticas ainda não estão bem definidas no setor. Então a gente teve uma evolução exponencial de agente, de ferramenta de IA, e a gente não conseguiu evoluir na mesma velocidade para criar o que ele chama aqui de melhores práticas. Algumas empresas já estão trabalhando com alguns projetos embrionários de melhores práticas, mas a gente não vê isso de uma forma massiva. E aqui eu tenho que concordar. Então, o custo dessa mudança, enquanto isso, os arrependimentos dos CIOs parecem estar ligados aos custos de mudança, diz o meu irmão. Em alguns casos, as empresas que estão lançando os agentes estão vinculando as implantações a fornecedores específicos de IA. Imagine um agente, todas as instruções, toda a orquestração de como ele deve funcionar. Se você acoplar isso muito fortemente a um de seus fornecedores e depois percebeu que alguém criou um modelo melhor ou que existe uma estrutura melhor, extrair essa lógica de um sistema e para botar em outro se torna extremamente caro. Então, eu, por exemplo, vim usando o ChatGPT para fazer algumas brincadeiras.
Até que eu entendi que o Gemini tinha uma capacidade muito mais interessante e o meu custo era muito menor porque já está incluso nos meus produtos que eu uso tudo do Google, toda a parte de contexto que ele entende do meu Drive, de todas as coisas. Só que para eu trazer tudo que eu ensinei, vamos dizer assim, o ChatGPT e trazer isso para o Gemini, não era tão simples. Não foi uma coisa tão clara. Inclusive, muita coisa eu não consegui. Tem coisa que eu ainda uso lá no ChatGPT porque eu tinha montado pastas que ficaram muito boas. Então eu não trouxe esses gems para dentro do Gemini. Isso eu estou falando numa escala baixíssima, onde, por exemplo, eu só uso LLM. Pensa tu usar um ambiente como um ambiente que te ajuda a fazer todo um projeto de código, todo um projeto de agentes e agentes especializados em cada área, e tu quer simplesmente mudar de uma ferramenta para outra. O custo disso é tão alto que às vezes tu vai ficar naquela ferramenta, preso àquela ferramenta justamente porque tu não tem como justificar essa alteração. E é isso que o meu está trazendo aqui. A pesquisa também sugere que os CIOs sentem a forte pressão para fazer a IA funcionar. Então, quem aqui nunca foi forçado ou colocado numa reunião para debater o que a IA pode fazer, ou com o que a gente pode fazer com a IA em grupo? Então, a gente tem sim essa certa pressão. E aqui fica um pouco mais duro o negócio. Diz, ó, 6 em cada 10 afirmaram que seus CEOs questionaram as decisões sobre fornecedores ou plataformas de IA no último ano. E 71, provavelmente porque o CEO fez o quê? Viu lá na internet que agora a gente tem o Claude, ou que agora é o Gemini, que é o do momento, ou que agora é o Cursor com o Anthropic, então tem um monte de nome rodando por aí. O CEO vai ver, obviamente ele vai questionar as escolhas do time dele. Porque ele está botando dinheiro, ele tem dinheiro investido naquilo. Então é óbvio que ele vai fazer alguns questionamentos quando ele vê esses nomes. E essa é a minha opinião, obviamente. Alguns líderes dizem que os resultados de pesquisa foram impactantes. Assim como muitos outros líderes de TI, Casragues, que é da Omnisend aqui em cima, se deixou levar pelo hype da IA e pressionou demais por resultados, ele afirma. Houve muita movimentação, mas era difícil explicar quais resultados realmente buscávamos. Então, é mais ou menos aquela história lá do coelhinho lá com a Alice no País das Maravilhas, né? Qual é que é o caminho certo? Para onde tu quer chegar? Porque se tu não sabe qual que é o lugar que tu quer chegar, talvez qualquer caminho vai servir, né? Basicamente pedimos às pessoas que se mobilizassem, e elas se mobilizaram sem um objetivo claramente definido ou um resultado mensurável. Então tem um monte de gente que usa para N coisas, a gente vê principalmente produção de conteúdo, basicamente, com IA, e um monte de SaaS. A gente tem uma porrada de SaaS sendo criado. Casragues ainda sente a pressão de gerar resultados positivos com IA. Concorrentes e redes de profissionais estão todos falando sobre IA, como a IA vai mudar o mundo. Se você não está dentro, está fora. Mas quando você observa tudo isso criticamente e mantém a cabeça fria, percebe rapidamente que a conversa é uma mistura de charlatanismo e inovação genuína. Essas não são minhas palavras. Eu acredito que a gente tem sim um potencial gigantesco para melhorar o trabalho, para facilitar o trabalho, mas a gente também está acabando entrando numa espiral de trabalhar o triplo ou quádruplo, porque sobra tempo e ao invés de a gente aproveitar esse tempo, a gente insere mais atividade nesse tempo. Então eu passo a palavra, passo a dizer que sim, ela facilita muito a nossa vida, mas ela pode dificultar em outros pontos, principalmente quando a gente precisa ficar passando o dia inteiro revisando um trabalho feito por robô. Segundo Casragues, é importante que os líderes de TI mantenham a calma e não se pressionem a seguir cegamente todas as tendências de IA. Mesmo assim, ele não se arrepende de nenhuma decisão tomada. Com o ritmo vai um pouco contra o título do próprio artigo, mas em todo caso, né? Com o ritmo acelerado da inovação, substituímos diversas ferramentas de IA, mas não é algo de que nos arrependemos, afirma. É o custo natural de trabalhar com soluções inovadoras, onde o risco de substituição é inerentemente alto. O cofundador e CTO da Monte Carlo, fornecedora de soluções de observabilidade, também não sente arrependimento, também vai contra o próprio título desse artigo, mas enfim, algumas tecnologias se mostraram muito bem sucedidas, enquanto outras nem tanto. É mais um Kleber Machado da vida, né? A Monte Carlo aprendeu rapidamente que uma das chaves para uma implementação bem sucedida é conectar as ferramentas de IA aos dados de que ela precisam. Então é gems no Gemini, as pastas no ChatGPT. A pressão para atingir as metas já vem do mercado em rápida evolução. Nossos clientes esperam isso e nossos concorrentes nos ultrapassarão se não o fizermos.
E aqui fica aquele pensamento, será que isso é FOMO? Eu não sei, eu acho que não é. Porque eu já me sinto um pouco para trás em muitos momentos quando eu vejo pessoas que já estão evoluindo com processos automatizados com IA, coisas gigantescas sendo feitas com IA. Eu já sinto um pouquinho esse, esse de estar ficando para trás em relação a esse tipo de coisa. Então eu tento sair um pouco da rede social e olhar para essas coisas todas. Então vai evoluir. E depois que o FOMO, que é o que eu falei agora há pouco, impulsionou a adoção, as organizações passarão, depois que passar esse FOMO, né? As organizações passarão da experimentação para a responsabilidade. Eu acho que a gente está entrando numa era de responsabilidade, onde as pessoas não estão mais usando de forma cega, mas ainda existe um pouco de aceleração. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar e ver o que acontece. As empresas estão deixando de lado os projetos piloto e fazendo perguntas mais complexas sobre confiabilidade, governança e retorno sobre investimento mensurável, que é o nosso ROI, querido ROI, né? Se você tiver algum projeto que já conseguiu fazer uma análise de ROI, do quanto que foi investido e quanto que retornou, o que está construindo e o quanto voltou sendo construído com essa IA, eu gostaria de conversar aí nos comentários ou até para outros vídeos. Me considero de fato uma criancinha em termos de IA. Os CEOs frequentemente são culpados pelas consequências do FOMO, vindo de cima. Muitas decisões sobre IA foram impostas às equipes de tecnologia pelos executivos. Existe uma enorme desconexão entre as demonstrações e promessas de IA feitas para a alta administração e os conselhos e a realidade prática sobre a prontidão dos dados da empresa para o sucesso da IA. Então a gente tem aí outro pilarzinho que a gente pode colocar, né? Se a gente não tem os dados prontos para serem usados dentro da IA, a gente também vai ter. Se a empresa não tem, a IA também vai alucinar, ela não vai ser precisa. E aí passa também pela sanitização desses dados, de como que isso foi coletado e o quanto que aquilo ainda é relevante para a empresa. Todas as vezes que tu alimenta uma IA com dados pertinentes e bem desenhados, e usa ela com esses dados, os resultados tendem a ser muito melhores, porque ela não é assim tão inteligente. Ela executa ordens, e ela executa ordens baseando-se na sua experiência ou nos dados que ela tem, como ela aprendeu. E, obviamente, né, não dá pra gente usar os nossos dados de empresa ou pessoais em LLMs ou em IAs que sejam públicas por motivos bastante óbvios de governança e de confiabilidade. Mikhailov acrescenta que as empresas devem adotar a IA com base em necessidades específicas e na compreensão da sua complexidade em comparação com o seu valor. Pode ser um pouco difícil fazer dessa maneira, né? Porque diz aqui, ó, precisamos comprar o chat GPT e depois decidir o que fazer com ele. Não é uma estratégia de negócio, mas infelizmente é uma estratégia pela qual o CEO agora é responsável. Então a gente compra e vê o que vai rolar. É tipo comprar um carro e aí descobrir que, puxa, na verdade eu queria um carro que pudesse ir no meio do mato. E eu comprei um carro que só anda no asfalto. Mas aí, me conta o que vocês estão. Qual é, que é a experiência de vocês com IA na empresa de vocês? Tem alguém que tá decepcionado, ou que ainda nem começou, que se sente que nem eu um pouco para trás, porque eu realmente não tive a oportunidade de explorar como eu gostaria de explorar IA. Mas vamos conversar aqui nos comentários, conta aí pra mim. Até a próxima!